queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, né, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Queridos, é uma alegria estar com vocês aqui. Eu sei que é um momento sério da nossa vida, é culto, e nós devemos fazer isso com sinceridade, com seriedade, mas também com alegria, né? Alguém me pergunta quando eu saio da minha casa e eu estou indo para a igreja: pastor, o que foi que o senhor está aprontando, cantando? Nós estamos na igreja. Eu aprendi assim, sou presbiteriano desde 1970, quando eu nasci. Não pareço a idade que eu estou, né? Pareço bem mais velho, mas eu louvo a Deus por isso, né? Quero agradecer a minha esposa, porque esses dias, desde ontem, quando eu cheguei aqui, minha maior incentivadora: amor, vem, aceita, amor, você merece, amor, não sei o que e tal. Eu falei: gente, nem parece minha esposa, que coisa é essa, né? Mas eu louvo a Deus, que privilégio poder estar com vocês aqui, participar de Geração Cultura, né? Aprender com a amada irmã aqui que saiu, e qualquer coisa sobre a minha vida eu falo depois, tá bom? Eu queria convidar você para ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Eu quero ler esse texto para você, Atos 17, a partir do versículo 16. Eu sei que tem outro culto, então eu não vou falar muito, né? Ó que beleza, pode dizer, viu? Então eu não quero demorar, quero ser prático, ok? Não sou o Hugo, né, que fala assim uma linguagem diferenciada, eu sou do povão, ok? Então, doutor Hugo, o senhor dá licença. Atos 17, versículo 16. Assim como nós estamos, mas eu queria que você voltasse o seu coração para o texto. Nós vamos até o versículo de número 31, ok? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler os pares, a igreja responde com os ímpares, tá ok? O 16 nos traz assim: enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso despertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram para fora, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não me davam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorai sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a toda a vida, expiação e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar.
e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Vamos falar com Deus, mais uma oração. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade conosco. Te agradecemos pela inspiração da tua palavra. Ilumina o nosso coração e mente para compreender as verdades do Senhor nesta noite em Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor venha impactar primeiro o meu coração, para transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor já colocou diante de mim, ó Deus, como alvo a ser alcançado em Cristo Jesus. Eu oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus me deu o privilégio em 2009 de estar presente no mês de dezembro, quando eu tirei 30 dias de férias e eu pude compartilhar no IBEL, onde é conhecido de muitos aqui, com o pastor Roberto Brasileiro, fazendo aquele curso de plantador de igreja. E eu fiquei questionando no meu coração e olhando, Senhor, o que tu queres comigo? Em julho, quando eu tive a oportunidade de estar presente, eu não fui, eu corri e fiquei com o meu coração contrito diante da possibilidade de poder estar ali, mas temeroso com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E perguntei por tamanha dificuldade que eu tinha de poder compreender alguns aspectos falando de missões. Deus então me presenteou no final do ano de 2009, quando eu estive com mais 2 amigos da minha região, ali presente em Patrocínio, e conhecendo um pouco a verdade daquilo que Deus já estava colocando no meu coração há algum tempo. E ali eu abri o coração, mente, abri os olhos para aquilo que Deus havia de fazer, não somente na igreja, mas também com aqueles que estavam andando comigo. E eu perguntei, Senhor, eu preciso usar esta hiperatividade de algum modo diferenciado fora da igreja. Eu fui criado num modo tradicional na igreja. A igreja em que eu fui criado, a maioria delas, havia as questões que muitas das vezes eu não concordava em tudo, mas eu nunca questionava a mim mesmo o que fazer a partir de mim para mudar essa realidade. Igreja para fora, uma igreja dinâmica, uma igreja que viva a teoria fora da igreja, na sua prática, em nome de Jesus. Paulo, quando eu olho para o texto da palavra de Deus, e não há como fugir da realidade de Paulo, Paulo agora diz e nos ensina, porque hoje no nosso habitat, nessa questão urbana, 80%, até mais, 85% das pessoas vivem na cidade. No período meu de 15, 10 anos, era o contrário. Muitas pessoas residiam na zona rural. E essa realidade agora ela vem até nós, e nos ajuda a entender como viver hoje em função da cidade. E eu pensei, como igreja, o que eu devo fazer? Como igreja agora, eu olho o campo missionário, ele é muito desafiador. Ele começa na minha casa, porque é muito fácil, cômodo, neste ar-condicionado, diante de todos os recursos que nós temos, e ouvindo a palavra de Deus, é desafiadora, como desde a sexta-feira, eu estive aqui sábado, à tarde e também à noite, hoje pela manhã, como é maravilhoso quando nós somos confrontados com a realidade urbana que nos visita a cada dia. Para muitos, Frutal, eu ia falar Goianésia, que é a mesma população daqui. Quando nós olhamos para Frutal e vimos um potencial enorme missionário que há nessa igreja, pessoas que precisam ser alcançadas, diante dos desafios. Nós estamos falando de desigualdades econômicas, injustiça social ou sociais, violências urbanas na rua ou nas ruas, nas casas, medos inumeráveis que nos visitam a cada dia. Portanto, quando eu olho essa estética, eu preciso abraçar a igreja, mas eu preciso também abraçar pessoas. E quando eu olho para o texto, Paulo ele vem agora nos trazer verdades que vão cooperar
que vão colaborar conosco nessa dinâmica, nessa visão missionária de igreja urbana, nessa questão de uma igreja que se mistura, uma igreja que se envolve. E falando de igreja, eu gostaria de falar de uma igreja missionária, lembrando o mês de agosto, onde nós comemoramos 155 anos de história. Nós não podemos ficar simplesmente pensando em Calvino, Lutero, Zwingli, todos aqueles missionários que passaram antes de nós. Qual é a sua história? Você vai viver essa história diante de Deus, você vai fazer a sua história. Alguém um dia, daqui 20, 30 anos, vai lembrar de você, que você foi alvo da graça de Deus e que você foi um missionário na sua igreja. Pensando nisso, quando eu olho em Atenas, aquela cidade do mundo grego importante, aquela cidade se orgulhava com suas conquistas políticas, suas conquistas militares. Eu olho para aquela cidade universitária, ela mantinha ali uma lendária tradição de artistas, literários, filosóficos, pessoas que conviviam o tempo todo com essa realidade. Famosos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos estes viveram esse contexto. Ao mesmo tempo, era uma sede de grandes templos e de um vigor religioso grego fantástico, comprometida com a sensualidade da vontade. A igreja de Atenas foi o palco da presença missionária em meio à atividade de Paulo. Paulo sonhava em missões em Atenas. E queridos, quais são então, pastor, os aspectos desta igreja missionária? Qual é a visão que nós olhamos para Paulo e as verdades que Paulo traz para nós agora como igreja? A primeira verdade nós encontramos no versículo 23, dizendo: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele de quem eu vos anuncio. Cuidado! A primeira verdade que eu vejo é você aprender a observar com cuidado aquilo que está em volta de você. Esta realidade, diz o texto que Paulo passava e observava quem? Os objetos do culto. Paulo era um homem, nesse sentido, muito observador. Paulo, ele tinha essa atitude, ele se declarava diante da religiosidade ateniense. Paulo agora se coloca como alguém que cuida, observando a realidade daquele povo. Durante os dias que Paulo esperava em Atenas, lá no versículo 16, quando ele diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante da cidade. Você tem observado quais os aspectos em Frutal que precisam ser alcançados pelo Senhor? Aonde você tem colocado o seu coração, a sua mente, o seu olhar? Você tem focalizado alguém para o Senhor? Nós ficamos maravilhados quando nós alcançamos, né? Lá em Séries, quando você tem, como foi em 2012, nós recebemos 21 pessoas no dia do aniversário da igreja. Tem 18 para este ano agora, para a gente poder receber no dia 31 também. E os irmãos ficam: pastor, como é que faz com essa turma? Eu falei: abrace, ame. O pastor comentou algo que nas nossas igrejas é muito falho. Nós não damos conta de receber as pessoas como elas merecem. Eu não gosto muito da palavra visitante, não. Não é que eu não gosto do visitante, por favor, não entenda isso. Mas é muito bom quando a gente diz: olha, nós temos vários amigos aqui conosco. Porque a pessoa que vem na igreja, ele vem convidado por alguém, ou porque alguém disse alguma coisa da igreja. Porque nós somos propagadores dessa verdade. Então Paulo, quando ele ao observar agora, ele decide fazer uma caminhada missionária. Espera aí, eu vou caminhar na cidade agora, eu vou começar a observar algumas coisas. Aonde eu vou, aonde agora é meu alvo? É minha casa, é o quarteirão, é meus vizinhos. Nós temos várias maneiras. As pessoas dizem que distribuir folheto hoje não dá certo. É claro, a gente que distribui folheto não sabe o que está escrito dele. A gente precisa ler o folheto, saber a mensagem que está nele, pensar em quem vai entregar. O que é importante? Eu, um dia de domingo, entregar 100 folhetos ou entregar 10 bem entregues? Dizer: olha, tudo bem, chega ali no lago, né? Aliás, bem bonito, reformado, né? São vários lagos, na verdade, não é um só. E você chegar e dizer: olha, qual é o seu nome? Boa tarde, crachazinho, alguma coisa assim. Eu sou membro da igreja central de Frutal. Eu estou aqui com folheto, eu sei que você está num momento de lazer com a família, isso é prazeroso e precisa,
mas eu tenho um folheto que fala disso e disso. E aí tem o endereço da igreja. Quando você for ler, por favor, não leia e jogue fora, guarde, para que você então possa nos procurar. Vai ser um privilégio receber você na nossa igreja. Irmãos, eu gastei 1 minuto para fazer isso. 1 minuto. E eu olho para Paulo. Paulo ele começa a olhar a possibilidade, panorama sócio-religioso daquela igreja, ou daquela cidade. Consequentemente, Paulo agora começa a observar para exercer a sua fé e a teologia pela qual ele vivia. E Paulo agora ele diz que havia um cuidado em observar, pesquisar, conhecer a situação, ver agora a possibilidade para ele ver quais os instrumentos que ele haveria de usar para evangelizar agora. Paulo nos fala que nós devemos ter cuidado em observar. O versículo 23 nos dá essa segurança. Observe, a igreja precisa conhecer a alma da cidade. Quais são os desejos dessa cidade? Observe isso. Observe no seu vizinho. Eu não sei aqui em Frutal, na minha rua agora, nós estamos fazendo isso. A gente troca presentes. Eu compro um saco de laranja, que é R$10 em Xamira. Você pega a metade e presenteia o vizinho. Quanto que é, pastor? Eu falei, não, eu estou te dando. Né? Aquele método antigo que a gente vivia de trocar o bolo em cima do muro. Nós perdemos isso. Nós não conhecemos o nosso vizinho. Nós varremos a porta da nossa casa, julgamos na porta dele, em vez de varrer a dele do de cima, para fazer amizade, para ganhar esse vizinho. E Paulo ele começa a observar tudo. Paulo era curioso, e eu começo a observar isso na nossa vida. Queridos, andar pela cidade, observar cuidadosamente, é uma atitude pastoral, missionária, é uma atitude cristã, em nome de Jesus. Igreja missionária é aquela que observa cuidadosamente. Segundo lugar, versículo 16, Paulo, ele ficou indignado com a idolatria. Nós vivemos isso. Você sabia que tem muita gente na igreja que nós pensamos e olhamos, de alguma forma, ele adora alguma coisa. É o carro, é a fazenda, é o corpo, é a roupa, alguma coisa. Sempre tem. Não estou falando de idolatria como só de santo. O pastor leu um texto na abertura, né, deste culto, falando sobre a questão da idolatria. E quando eu olho Paulo no versículo 16, ele diz que ele esperava em Atenas e o espírito dele se revoltava. Mas Paulo não saiu matando, brigando. Paulo, pelo contrário, diz que era algo dominante na cidade. Mas Paulo, durante as suas observações, prendeu a sua atenção de uma forma que ele se revoltou com aquilo. O que está acontecendo? Como pode uma cidade tão abençoadora como esta viver um contexto como este? Então, quando eu olho uma segunda verdade aplicativa para nós, é nós indagarmos o que essa cidade tem vivido como idolatria. Queridos, curioso é que a cidade idolatrada era também a capital cultural. Até hoje, quando nós olhamos para Atenas, nós vamos ver isso. Essa realidade na vida da igreja: avareza, ideologias, violência, entre outras muitas coisas demonstradas ali, a idolatria das nossas cidades. Nós vivemos isso todos os dias. É muito comum no estado de Goiás você chegar numa cidade e ter ali santos enormes, e o povo se volta, se revolta cada dia. Nós devemos lidar com este assunto com autoridade, com respeito, com aqueles pelos quais ali o fazem. E Paulo está dizendo que os ídolos sustentam a justiça e uma opressão, uma vez que elas não ouvem o clamor, nem interpretam a história. Paulo diz que os ídolos não impedem de ouvir o clamor e aceitar a demanda apresentada pelo Deus vivo. Paulo ainda diz que ele se indagou profundamente com a situação daquela cidade, mas a sua indignação não o manteve preso, pelo contrário, Paulo continua fazendo o seu discurso, confrontando a realidade, e eu disse com respeito, em nome do Senhor. Eu sou um pastor, talvez que, como disse o meu amigo, diferenciado. Não sei porquê, simples do meu jeito. Quem me conheceu uns anos atrás, mano, sabe o que eu estou dizendo? Não mudei nada. A gente aprende um pouco mais, isso significa muita coisa também. Mas eu sou o único pastor de Itoraí que tem amigo do padre. O pessoal da cidade assustou. O padre de Uruana mudou para Séries, almoçando no restaurante com a irmã da igreja. Ele diz: você é da presbiteriana? Qual igreja? Eu sou do Jardim Sorriso. O seu pastor é meu amigo. Aí eu falei: por quê? Eu
falou assim: quando eu estava doente, o seu pastor me visitou lá na capela e orou comigo. E uma das grandes amigas minhas, que é uma vereadora em Luanda, falou: pastor, eu só convido o senhor porque o senhor tem coragem de ir lá. E o novo pastor que chegou, o novo padre que chegou em César, ele também agora é meu amigo, americano, né? Ele estava cortando o cabelo no salão onde eu corto, e ele: você fala muito, irmão? Eu falei: fala. Você é o quê? Eu falei: pastor, maravilha, prazer conhecê-lo. Ele fala meio enrolado, né? Aquele pessoal que viaja para fora chega falando diferente. Aí eu amei Estados Unidos, maravilhoso. Até que ele volta ao português normal, né? Então, eu olho e observo essas questões, queridos, é maravilhoso. Você pode confrontar, se machucar, se tornando amigo daqueles que muitas das vezes nós tratamos contrário. Nós devemos tratar com amor. E Paulo diz, no versículo 17, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo, ele persistia na sua realidade, mostrando que o discurso indignado era sobre uma postura decorrente da santa indignação, ou da santa indignação. Paulo deixou isso muito claro. Indignação, portanto, é uma verdadeira atitude pastoral missionária que nós devemos fazer na nossa cidade. Não é você chegar numa rodinha aí num bar, em algum lugar, e dizer: oh, chega desse negócio, não vendo isso mais. Não é assim que acontece. Ame essas pessoas, visite, ame a cada dia. Queridos, uma outra verdade que eu encontro que pode nos ajudar muito como igreja missionária é que Paulo, ele arguía e ser ao mesmo tempo arguía. Ou seja, Paulo questionava, mas ele também era questionado. O versículo 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros parecem pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus a quem? A Jesus e também a sua ressurreição. Amados, eu olho para Paulo e ele agora dissertava na sinagoga, na praça. Havia alguns homens ali, conhecedores da verdade, e a idolatria observada na cidade, associada à sua indignação. Paulo argumenta. Nós precisamos ter argumento. Fiz uma visita muito preciosa hoje lá no sítio da igreja, na chácara, no acampamento da igreja, e pude conhecer o nosso amado irmão lá. Aliás, ele veio? Não veio? Está ali? Amém. Prometeu e veio. Obrigado, meu querido. Beijão no coração. Em nome de Jesus. Como irmão, na sua simplicidade, ama o que faz. Que prazer conhecer alguém que olha, associa, conhecido, vive com simplicidade aquilo que Paulo estava agora ali dizendo à igreja. Na verdade, Paulo, ele fala de um diálogo argumentativo. Ele apresenta a sua fé, agora ao mesmo tempo ele questiona. Paulo agora, ao mesmo tempo ele se envolve. Eu me lembro de Jesus nas suas passeatas, caminhadas, se poderíamos dizer assim, ele se envolvendo com as pessoas. E eu olho para os discípulos: Senhor, essa não pode, esse não pode. Calma, não grita, daqui a pouco não põe a mão, não encosta. E ele veio para quebrar tudo isso. Eu vivi num contexto religioso, centro presbiteriano, dessa forma. Os cultos eram para nós, nossas festas eram para nós. Nós vivíamos fechados nas nossas entranhas das quatro paredes. E quando a igreja descobriu novamente que poderia fazer algo mais, é maravilhoso. Portanto, hoje nós somos questionados. É muito bom ser convidado para entrar na faculdade, no gabinete da prefeita, lá de Séries, toda terça, ir lá nos vereadores, ser amigo do juiz da cidade, compartilhar. Cara, lá no Jardim Sorriso, simplesinho, camisetinha, simples, do dia a dia, calça jeans, sapatinho básico. Ô pastor, o senhor está sumido, aparece, vem cá. E você confronta as verdades de Deus com simplicidade. Paulo usou isso não como uma arrogância, mas Paulo usou como alguém que tinha versatilidade e preparo como missionário para fazer algo novo ali apenas. Paulo, a verdadeira apologia não era aquela que vê como o cristianismo na retranca. Paulo diz que ele invade os centros da sociedade. Hoje nós podemos invadir os shoppings, escolas, universidades, parques, teatros, restaurantes, a TV, igrejas e outras, e trazer as boas novas da ressurreição. Trazer as boas novas que convencem as pessoas, que levem as pessoas a viver uma vida com Cristo diferenciada. E a igreja missionária ela precisa fazer isso.
E nós somos questionados: por que vocês não vão? Por que vocês não fazem? É muito maior do que esses 300, 400 lugares que nós temos aqui. Imagine, agora você está lá na faculdade e de repente: pastor, o senhor podia ir lá convidar o reitor para vir na igreja? Quem trabalha com o reitor é você, não sou eu. Ele é o seu amigo. O reitor: eu quero te convidar para você ir num point domingo. Aonde? Melhor lugar aqui de Frutal. Que horas? 6 horas. Eu passo lá para a gente ir junto. Aí eu chego na porta e disse: que igreja? Pois é, o melhor lugar de Frutal. Eu te convidei para vir aqui. Mas depois você vai comer uma pizza com ele, leva ele numa churrascaria também, porque ele é possível, né? Tem que fazer um negócio diferente. Você vai conquistar ele como? Com a sua amizade. Você vai ser arguído, você vai ser questionado, mas você vai ter respostas para que você seja igreja. Porque a igreja, ela só existe porque nós estamos aqui dentro. Igreja é a união de membros, a união do corpo. Simplesmente quando todo mundo sai, este lugar aqui é o quê? Uma construção. É um lugar de oração, mas a igreja somos nós. Cada membro é uma igreja. E cada membro é um missionário, em nome de Jesus. Queridos, o relógio avança. Uma outra verdade que nós conhecemos é que Paulo nos apresenta como igreja missionária. Paulo diz que ele começa a conhecer o pensamento filosófico dos seus dias. Paulo agora: preciso conhecer a filosofia que esse povo vive. No versículo 28 até o versículo de número 29, ou somente os 2 versículos, Paulo diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo confronta a idolatria. Eu fico maravilhado quando nós olhamos para Cristo e Ele permite ser tocado, em nome de Jesus. Eu ganhei um abraço do presidente aqui hoje, que há muito tempo eu não ganho. E eu usei o seguinte termo, muitos aqui não conhecem: abraço de turquês. E você aperta, ela corta até o arame. E ele falou assim: o outro presbítero disse para mim: pastor, toda vez que ele abraçar o senhor vai ser assim. Se for 10 vezes no dia. E aí, irmão, não tem jeito de você não sentir bem depois de um abraço desse. É maravilhoso demais. E muitas das vezes a nossa teologia, ela envolve muito mais do que palavras. Talvez a menina da faculdade que você nunca conversou, aquela com cabelinho, tatuagem para tudo quanto é lado, aquela para que sai, que não sei para que aquilo, né? Aí você olha para ela assim, nunca tratou bem, nunca olhou para ela direito e tudo. De repente ela está precisando que você a convide para o lanche. De repente, porque ela conhece outras realidades da sua, ela precisa viver o seu contexto, ser convidada para ir na sua casa. Olha, eu nunca conversei com você, tenho um trabalho de escola e eu escolhi você. Eu nunca conversei com você, gostaria, ou na sua casa ou na minha. Irmãos, de uma forma maravilhosa, você vai estar vivendo a teologia de Deus. Isso é prático. É você sair da teoria e agora praticar, fazer algo novo, estar agora refinado com aquele que ouve, ou com aquele que é um ouvinte em potencial, e você agora vai viver com ele, você vai sentir com ele, em nome de Jesus. Dessa forma, Paulo entendia que ao manejar o pensamento filosófico, ele podia argumentar em respeito da filosofia que era pregada ou vivida naquele contexto. E ele fala de alguns parâmetros que os ouvintes tinham. E Paulo, ele é interessante que ele diz: olha, quando eu olho a divindade, vocês olham para ela como ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, vocês estão fazendo algo errado. Cristo é muito mais que isso. Eu me lembro de uma menina que se converteu na cidade, não vou dizer o nome, talvez vocês já conhecem, e ela, depois de um tempo de pública profissão de fé, fez a classe especial, veio recebida na igreja. Ela sempre ia para a igreja com a mão dentro da bolsa. E todo pastor é curioso, eu sou diferente, né? Mas um irmão perguntou: querida, já tem um bom tempo que você está conosco, e eu fico preocupado, porque parece que você fica com a mão, e se o pastor não pregar bem, você dá um tiro nele. Ela falou: pastor, pelo amor de Deus. E ela tirou uma cruz da filha. Ela disse que quando o pastor pregava, ela precisava pôr a mão em alguma coisa. Era a idolatria dela, aquela cruz. O meu sentimento é esse. Eu preciso, além de ver, eu preciso tocar em algo. Deu trabalho para tirar aquela cruz, não pelo tamanho, mas a proporção do tamanho daquela cruz no coração daquela jovem. Ela veio, né?
da sua denominação, era católica romana, e ela disse: eu sempre aprendi a tocar minha alma. Eu falei: pense na possibilidade de tocar o Senhor Jesus. Pense nisso, imagine. Falei: fecha os olhos, partilhe isso comigo. E ela disse: pastor, eu consigo? Consegue. E ela disse: pastor, maravilhoso. Maravilhoso foi aquele dia, quando então eu pude compartilhar, poder tocar no Senhor. Foi totalmente diferente daquela cruz. Paulo, nós aprendemos com ele o valor de se conhecer muito o pensamento filosófico dos nossos dias. A irmã deu notícia de hoje de manhã que não é diferente. A minha filha está na PUC, é uma faculdade totalmente católica, e lá ela acha tudo lindo. Pai, que igreja linda, realmente, uma das igrejas mais lindas de Goiânia. No centro, ela é suspensa, né? Você pode entrar com o carro na rampa, deixar na porta, tipo Trindade. É um negócio assim, para os olhos, maravilhoso. Ela falou: pai, tudo lá é enorme, tudo, né? E eu falei: filho, e aí? Pai, eu ouço de tudo lá. E tem muitos amigos meus que perguntam: você é filho de pastor? Sou. Pai, quando pergunta isso, eu creio tudo. Eu falo: faz parte, meu filho, mas como que está o coração? Você está vivendo como crente na faculdade? Jesus ainda vai com você para a faculdade? É uma pergunta que a gente deve fazer para os nossos estudantes. Jesus ainda vai com você para a faculdade? Ele está com você o tempo todo lá? Não é só no namoro. E Paulo diz que quando nós conhecemos isso, nós apresentamos a nossa fé cristã. Quando nós vivemos essa realidade, por mais difícil que ela seja, conhecendo a filosofia da faculdade, do trabalho, do meu chefe, né? Conhecer bem e utilizar com sensibilidade a nossa teologia para ser aplicada como elemento de atitude pastoral numa cidade moderna em Cristo Jesus. Amados, eu fico nessas 4 verdades nessa noite. Teriam outras, nosso tempo hoje. Em nome de Jesus, queridos, que você possa ter um coração missionário. Leia o texto, compartilhe com alguém durante a semana, deixe Deus falar no seu coração, mas que você seja alvo da obra missionária de Cristo em Frutal. Não fique fora. Muitas das vezes nós queremos uma igreja missionária, muitas das vezes nós queremos que alguém haja, mas que você seja o primeiro da lista. Há 3 perguntas interessantes que eu estava lendo hoje à tarde. Quais são as fronteiras missionárias? São antigas? São novas? Que existem na cidade que nós vivemos? Já parou para pensar nisso? Quem sabe o seu vizinho? Você já pensou em ganhar seu vizinho para Jesus? Parece coisa de pentecostal, né? Ganhar o vizinho para Jesus. Isso é uma verdade, cara. Pastor, eu moro 10 anos, eu não conheço ninguém na minha rua. O negócio é complicado. Muito complicado. Hoje eu fui procurar a casa do pastor Hugo. Querido, você tem uma tristeza quando você chega na cidade e o pessoal não sabe onde é a igreja. Eu lembro que ele disse para o pastor Roberto. Ele falou: se eu chegar, ele não pergunta o endereço. E ele fala: quando eu chegar na cidade, eu vou procurar. Se a cidade sabe onde é a igreja, essa igreja está fazendo algo pela cidade. Isso é muito importante. Muito mesmo. Eu passei direto na rua no fundo, fui parar bem lá perto do lar, lá do condomínio fechado da nossa melhor idade. E um irmão disse com maior alegria: ele falou assim: pastor, o senhor está quase lá, vira à esquerda, você vai parar na porta, não deu outra. Depois eu vi o querido, né? Estava aí com a gente ontem. Eu fiquei maravilhado com isso. Não somente que eu perguntei. O Hugo também, a mulher dele me ensinou o endereço, porque o Hugo é igual o paulista. Me perdoe se tiver algum aqui. Você viaja com o paulista e diz assim: ó, me liga, vai lá em casa. Ele desce, não te deu o telefone nem o endereço. Faz parte, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para esta igreja missionária: com que fundamentos bíblicos devemos nos relacionar de modo missionário na nossa cidade? Já perguntou sobre isso? Você que é confeiteira, minha querida, ou dona de loja, qualquer outra coisa, você já começou a abençoar pessoas? Pega o bolinho, vai lá e leva na vizinha. O que foi? Não é meu aniversário, não é nada. Falou assim: você que acha que a sua vizinha é muito importante. Se eu nunca te disse, se eu nunca tive coragem, se eu nunca vim aqui para te dizer isso, eu quero te dizer que a partir de hoje você é. Amigo querido, essa amiga sua não vai vir na igreja? Que isso? É lógico que vai. Olha, vizinho, quem foi que você está varrendo a porta da minha casa? Quem te deu? Você está com fé? Está doido? Não, vizinho. Vai, não posso, né? Vai lá, tira, põe no saquinho, põe no cheiro do lugar. É maravilhoso, queridos. É maravilhoso. E eu olho que muitas das vezes nós devemos nos relacionar sem medo, como missionários. Você pode levar a palavra, orar com a pessoa, mas a amizade vai te dar essa liberdade.
E por último, olha para o nosso mundo atual e a sua complexidade urbana. Quais devem ser nossas prioridades missionárias? Pastor desta igreja tem um sonho audacioso, maravilhoso e tremendo. Nós precisamos dar as mãos e andar juntos para que este sonho seja realizado. Quando chega alguém, pastor, estou com o senhor, chega outro, estou com o senhor, tem certeza que ele não vai nem dormir, vai nem pescar, uma coisa do negócio. O amor chegou em uns 20 essa noite e diz, pastor, eu estou contigo. É maravilhoso. Pense nisso. Quais são as fronteiras? Quais são os fundamentos? Qual o mundo que agora eu devo ter como prioridade? São 3 coisas, não é? Fronteiras, os fundamentos bíblicos que eu vou agora me relacionar com as pessoas, e depois o mundo urbano. Quais são as prioridades deste mundo que eu preciso ter? Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha desafiado você de alguma forma, que tenha impactado. Você pode até esquecer de mim, mas não esquece daquilo que você ouviu. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, descansar essas cadeiras um pouco, em nome de Jesus. Muito obrigado por esses minutos de paciência em nos ouvir, queridos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa impactar você, que a gente receba as notícias maravilhosas dessa igreja, crescendo em espírito e em verdade, contando com a simpatia do povo e louvando ao Senhor. É o que diz Atos 2:47. Que seja assim, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos convida ao índio do Senhor, a analisarmos, ó Pai, de uma forma objetiva, aonde devemos estar, aonde devem estar os nossos alvos, o que aplicar nestes alvos, ó Pai. Muitas das vezes nós olhamos tão distante, talvez é um parente nosso, talvez na nossa casa, um filho, um esposo, uma esposa, é o quarteirão, é o nosso bairro, é a nossa cidade, a grande fronteira é a nossa cidade. Por isso, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração estejam voltados, ó Deus, para a realidade do Senhor. Muito obrigado pela experiência missionária que o Senhor deu a Paulo. Paulo era um homem tremendo, foi um homem tremendo, ele viveu a história dele, viveu um projeto de vida, e através dela nós queremos viver também a nossa, Pai. Não nos deixe fora deste reavivamento, em nome de Jesus. Que a igreja seja uma igreja abençoadora, contemporânea, uma igreja, ó Deus, que respire missões, que viva na sombra da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor nos deu e continuará dando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, que Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos de volta aos nossos lares, nos conceda uma noite de paz, de repouso, de descanso, renova as nossas forças e prepara-nos, ó Deus, para essa nova semana. Nós vamos lidar com situações difíceis, com decisões, com pessoas. Ilumina a nossa mente, os nossos corações, faça arder, ó Deus, essa chama missionária dentro de nós, onde nós colocarmos os nossos pés, que nós possamos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Que possamos impactar corações, que possamos anunciar o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, por onde nós andarmos. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém.